parte nós vamos fazer com duas professoras, que eu já apresentei na primeira parte que eu não estava, que é a professora Alessandra e a professora Regina Cavalcante, que vão falar sobre a relação professor-aluno. A gente vai começar com a professora Alessandra, eu acho. Pedir licença mais uma vez para agradecer, né, o convite dos coordenadores do polo e das comissões locais para a nossa vinda aqui e possibilidade de discussão. Essa temática é uma temática que vem se repetindo nas outras unidades, outros polos, né, e que a gente pretende ainda que temas como esse e outros a gente possa um dia reunir até o resultado desses debates das comissões e poder divulgar, né, de forma a ter de fato, né, o que os nossos professores pensam a respeito, discutem a respeito dessa temática, visto que somos uma universidade bastante ampla, né, numerosa e diversificada. Bom, então, a minha segunda parte aí, a segunda parte que nós apresentamos, deixa eu me ajeitar aqui, né? Então, partindo, então, é claro, do exercício que a professora Loriza apresentou para a gente, a professora Regina, né? Considerando, então, que o ensinar e aprender, né, são produzidos, essa interação é produzida em ambiente interno, né, por um organismo, nós somos um organismo, né, um ambiente interno filogênico, nós temos essa história, e, né, ontogênico também, né, social e material. Então, partindo que o ensinar e aprender é uma relação entre um organismo vivo com este mundo, né, e é produto disso, considerando que ensinar e aprender envolve pessoas que emitem ações interrelacionadas, e aí são aqueles componentes, né? Então, conteúdos, objetivos, procedimentos, processos educativos, considerando que relações interpessoais entre professores e estudantes universitários são elementos essenciais, e aí a gente começa a falar um pouco da prática pedagógica, né, no processo de ensinar e aprender, né, entrando teorias e práticas profissionais, considerando que práticas pedagógicas são, novamente, produzidas nessas relações entre as pessoas, e aí nós temos relações entre as pessoas e conteúdos, e objetivos, e procedimentos e processos, né? Não só os procedimentos, os modos como nós conseguimos ou ensinamos, mas o efeito do que nós fazemos em relação aos outros, e que essa articulação entre ações de ensino, pesquisa e extensão, e de colegiados, quando a gente não coloca lá, né, a gestão, a gente não pode esquecer os nossos alunos, e nós estamos envolvidos também, né, na forma, né, de gestar, de pensar aí a nossa organização. E os nossos alunos estão envolvidos nisso também. Caracterizam de modo diferenciado a formação de estudantes de uma universidade pública. Então, tudo isso é prática pedagógica. Todo esse universo se compõe em prática pedagógica. Então, considerando tudo isso, nós vamos agora nos mexer um pouquinho na carteira, porque eu vou falar da Unesp. Eu vou falar dos nossos professores, né? Com a palavra os nossos professores, eu vou trazer alguns dados de relatos dos nossos professores falando dessa relação com o aluno, e vou trazer o relato dos nossos alunos falando dessa relação com os professores, né? São relatos de 2 eventos que nós fizemos, né? Um é o evento das oficinas de relações interpessoais, que alguns professores que estão aqui participaram, né? E o outro relato é sobre a oficina também, né, de desempenho acadêmico dos nossos alunos, realizada em 2010. 11, né? Desculpa, 11, nós estamos em 2013. Então, vamos lá. Vou ficar em cima para eu enxergar melhor, eu queria apontar depois os... Bom, com a palavra os professores da Unesp, né? Estes relatos foram coletados durante o oferecimento de uma oficina específica chamada Relações Interpessoais na Universidade, né? Os professores foram convidados a discutir sobre essa temática, e nós propusemos um planejamento
em que atividades foram feitas que pudessem favorecer falar dessa interação, né? Falar dessa interação com o objetivo de troca de experiências, é claro, identificações e principalmente, né, apontar aí caminhos em que nós, professores da Unesp, pudéssemos melhorar essa relação interpessoal. Então participaram deste evento 58 professores, 62% da área de biológicas e saúde, 32% de exatas e 6% de humanas. Isso tem sido recorrente, os professores da área de biológicas humanas, eles têm participado bastante das oficinas, né? Bom, exatas. Quis favorecer humanas, né? Só falando da biológica. Bom, então, objetivos desta apresentação de hoje em relação a esses dados, quer dizer, parte aí do resultado das oficinas, e que mais interessa para a gente poder ouvir, né? O que os nossos professores, eles pensam, né? Eles sentem, eles se comportam, atuam na relação com o aluno. O que incomoda, né? Quais são as expectativas em relação à minha interação? E aí a gente pode estender a minha prática pedagógica, que tem a ver também com conteúdos, objetivos, procedimentos e processos educativos. Então, identificar os aspectos e situações difíceis nessas relações, né? Como eles têm lidado aí, que aí é um objeto de estudo da área da psicologia bastante importante, que é o enfrentamento, como eu lido com as situações difíceis, e aí esse enfrentamento, ele aponta, né, aqui já adiantando, como não um enfrentamento individual, mas um enfrentamento do grupo de professores, tá? E apresentar possibilidades de ações junto aos docentes aí, né? Só para que a gente possa entender, para quem não participou da oficina, nós trabalhamos aí com um procedimento de grupos, né? Nós formamos grupos de discussões e depois levamos a plenário o resultado dos grupos e aí fazemos sínteses do que foi discutido nos grupos, acrescentado à também produção coletiva da plenária. Então, nós usamos algumas técnicas, né, que nós colocamos de mãos abertas, o que eu espero receber e o que eu tenho para oferecer, tá? Criadas, na verdade, na discussão e planejamento pela comissão organizadora. Então, no momento que o professor apresenta a sua expectativa em relação ao encontro que tem como objetivo falar das relações dele com as pessoas dessa universidade, contar uma história, são as experiências significativas da carreira, e as experiências significativas podem ser positivas e negativas, cenas, desculpa, eu falei que ia usar isso aqui, cenas do dia a dia, do real ao ideal, né? Nós usamos a dramatização e interação dos professores e estudantes. Então, o que eu idealizo e que, na verdade, eu tenho como real na minha interação, e cartazes, possibilidades e desafios de interação professores e alunos, tá? O primeiro dado aqui, em relação às expectativas de um encontro que reúne professores para falar de relações interpessoais, né? A expectativa é melhorar o meu relacionamento com os alunos, conhecê-los melhor, e aí o dado que a Regina apresentou, né? A importância, e que a professora Loriza também traz, né? Quem são? Acho que mais do que rotular as gerações, é identificar características comuns, né? É conhecer essas gerações para que a gente possa se relacionar. E aí, como a professora Luísa disse, né? Pensando no momento de transição, as gerações, é um momento de mudanças também, né? Não é porque eu nasci, né? Eu tenho 40 e poucos da geração X, que eu também não posso me relacionar com a geração Y e Z, né? E com toda a tecnologia digital do qual ela traz aí como inerente. Então, os nossos professores, né, tiveram nesse grupo, né, a expectativa apresentada de conhecer melhor os alunos, né, aprender a ouvi-los, vencer preconceitos. Neste evento, nós explicitamos, e aí entre nós, só entre nós lá, quantos preconceitos nós temos em relação a essa geração. Não é só uma questão de
de não identificação, é de não aceitação mesmo. Eu não concordo que o aluno faça isso, né? Que ele se comporte dessa forma na minha sala de aula, né? Enfim, identificar e compreender essas diferenças. Então, era uma expectativa. Ouvir e conhecer as experiências dos colegas, dos outros colegas, principalmente entre áreas de conhecimento. Aprender a avaliar minhas práticas pedagógicas, né? Na minha prática pedagógica, que critérios e parâmetros eu tenho para avaliar como positiva ou não. Melhorar minhas atividades de ensino, principalmente em grupo, né? E aí não só grupo de alunos, mas grupo de professores. Vencer dificuldades pessoais. Aparece entre nós também, muitos de nós, né, em algumas situações, não é que somos tímidos, muitas situações, né, características de reserva, de timidez, de impaciência, de intolerância nessas relações com o outro, né? E aprender a mudar de atitude, porque depois que a gente se identifica, né, o que eu faço, né, qual é o passo que eu preciso dar para que mude de atitude aí, né? Em relação ao Conte a Sua História, aspectos positivos que apareceram, ensinamentos para os alunos relacionados ao mundo do trabalho. Então, os momentos em que os professores, nós professores, né, conseguimos nos relacionar e apresentar, né, esse mundo do trabalho para o aluno, foi um momento identificado como positivo. Ajudar os alunos desfavorecidos economicamente, mas com grande potencial profissional na faculdade, quando nessa busca no conhecimento em relação aos nossos alunos, né, mais do que só lidar com conteúdos, identificam alunos ali, né, que são desfavorecidos economicamente e que foram ajudados ali pelos professores. Serem procurados, né, pelos alunos como amigos, mudança de comportamento de aluno, de pior para melhor. Então, quando começa no curso, né, identifica algumas dificuldades ou desinteresse, e depois isso vai mudando. Chamar a atenção do aluno em uma situação de ensino, e isto surtir um resultado, e ter sido homenageado também. São temas que apareceram, no geral, que são aspectos positivos da interação com o aluno. Aspectos negativos, né? Dificuldades aí nos primeiros anos da profissão, timidez, insegurança, intolerância, impaciência, isso foi caracterizado principalmente nos primeiros anos da profissão. Ter encontrado alunos de ressaca na aula, foram experiências relatadas, né? E na verdade não foi uma só experiência, né? Quando nota, né, que o aluno vem de ressaca depois das festas, ter sido obrigado a aplicar regras de disciplina, né? Sai da sala, né? Está suspenso de tal atividade, e reprovar os alunos por faltas. Então foram experiências relatadas como negativas na interação com o aluno. As cenas do dia a dia, que são as cenas reais e as ideais, né? As reais, na verdade, o que se tem aí representado pelos professores é que eles não têm tempo para os alunos, pois estão ocupados com seus artigos e publicações. Então, eles dramatizaram essas cenas, né? O quanto às vezes é difícil dizer não ou se esconder na sua sala, né? E pedir para que não seja incomodado, justamente porque precisa dar conta, né, dos artigos e publicações. E isso eles sabem quanto às vezes os alunos procuram, né, e não nos encontram. Em sala de aula mostram-se autoritários, não permitem o diálogo sobre os procedimentos de ensino e avaliação dos alunos, também muito em função de ter que cumprir, né, um planejamento, e esse tipo de discussão aqui, né, não cabe, ou mesmo porque para ele já isso é estabelecido por ele e não dialogado com o grupo. Alunos são indisciplinados na forma de sentar, né? Isso incomoda muito a maior parte dos professores, o modo como se sentam, usam os celulares, conversam com os colegas, entram e saem sem permissão, são apáticos muitas vezes, não cumprem as tarefas solicitadas, leituras, exercícios.
Toda essa dinâmica na sala de aula incomoda muito os nossos professores, predominando o individualismo, o desânimo, o desrespeito, a comunicação tensa e conflituosa, a indisciplina, impaciência, intolerância e apatia. As cenas que gostariam, que foram feitas, e que na verdade são as que seriam idealizadas, né? O que todo professor gostaria, né? Pelo menos daqueles que estavam conosco. Desculpa. Dialogar com seus alunos, ouvir os alunos e serem ouvidos, participar, a participação dos alunos na aula, perguntas, responderem as questões, os alunos cumprirem as regras estabelecidas pelo grupo, principalmente no início aí das disciplinas, nos contratos, né? E valorizar o trabalho em grupo de alunos e de professores. São cenas que foram idealizadas aí. Bom, de forma geral aí, para a gente fechar em relação à palavra dos professores, né? A relação professor-estudante é a que mais foi citada, né, ao longo do trabalho da oficina, porque lembre-se, a oficina era de relações interpessoais na universidade, né? A formação e qualificação profissional também como um aspecto positivo, quando o professor relata sobre a sua formação, né, o seu curso de pós-graduação, seja mestrado, doutorado, ou pós-doc, ou experiências outras fora da instituição, são avaliadas como muito positivas quando ele fala do seu plano de carreira individual, né, ele fala de uma forma positiva, né. A questão de sua participação na gestão de uma universidade pública é apontada como aspectos negativos, desde a participação de reuniões, né, formas que ele tem que, na verdade, representar os seus companheiros, e a relação professor e professor 100% negativo, né? Então, naquele momento, pelo menos, os participantes mostraram-se, né, bastante insatisfeitos com as relações com os colegas, né? Então, isso chamou bastante atenção aqui, né? Então, da mesma forma que disseram que predomina lá o individualismo, a apatia, etc., também nós temos aqui de forma geral. Tá? Para finalizar, dos professores, né, as possibilidades, saímos com possibilidades, né, que esse tipo de encontro, né, e aí a ideia também, né, de sempre fortalecer as nossas conversas com os nossos colegas, né, conhecer o outro, o grupo, observar, ouvir, dialogar, discordar, concordar, trocar experiências, quando nós nos reunimos, os professores, para falar dessas práticas pedagógicas, das relações interpessoais, identificar dificuldades, analisar dificuldades, delinear estratégias de intervenção, aplicar técnicas de dinâmicas de grupo, né, que não era o objetivo primeiro desse evento, mas interessante como nós também somos, né, sensíveis, né, a diferentes técnicas que favorecem o nosso relato, o nosso falar. Buscar autoconhecimento, e aí não é só um autoconhecimento da minha vida, né, mas da minha trajetória, formação profissional, atuação profissional e carreira. Isso nos faz pensar, né, desde o momento que nós decidimos aí por ser professores, né, e valorizar o ensino e as relações interpessoais na universidade. Ainda como desafio, né, melhorar os processos grupais. Como fazer para melhorar esses processos grupais que estão relacionados e que podem melhorar as relações interpessoais, né? Aproximando expectativas individuais, delineando os objetivos comuns, produzir conhecimento em grupo, principalmente em relação às práticas pedagógicas, trabalhar em grupo, investir na formação pedagógica contínua e exercitar a sociabilidade em ensino, pesquisa e extensão, no sentido de que, no sentido até mesmo de atividade, né, de ensino, pesquisa e extensão para aproximar as pessoas na universidade. Então, isso é um pouquinho aí da palavra dos professores falando de relações interpessoais, falando da relação professor-aluno. Que dimensões são difíceis, né? E que dimensões são desafiantes aí
nesse dia a dia, né? Então, para destacar a questão do grupo, né? A formação de grupo, do trabalho em grupo, poder falar dessas experiências, né? E investir nessa formação pedagógica. Né? Aqui eu coloquei, o mesmo que eu disse, as trocas de experiências, autoconhecimento, aprendizagem teórico-técnico e critérios de avaliação institucional vigentes, que é isso que eles falaram bastante, que esses critérios de avaliação, eles também influenciam no modo como a gente se relaciona entre professores, professores e alunos e professores e servidores. Bom, eu vou pular um pouquinho aqui, com a palavra os estudantes da Unesp agora. Então, esse é de um outro evento, né, que nós coletamos também, relatos dos alunos fazendo uma avaliação, na verdade, sobre esse conjunto, não só uma avaliação em relação ao professor-aluno, mas sobre esse conjunto que é a universidade, né, os elementos pedagógicos, os elementos, digamos, né, físicos e materiais, tá? E também os interpessoais, né? Então, nessa comissão de estudos, que eu estava presente, a professora Regina, Lorisa também, né? A professor Paz, aqui de Botucatu também, a Elizabeth Cartier, a Helena Curvelo, nós fizemos então um evento, na verdade, aí, da origem desse evento, né, pelo CEP, né, pelos professores que participavam do CEP, tentando entender esse desempenho acadêmico dos alunos. E aí, essa necessidade de diagnóstico levou a gente a esse evento, do qual nós vamos falar um pouquinho destes dados hoje, né? Então, para a gente demarcar aí a parte metodológica, os alunos se reuniram nas suas unidades, discutiram alguns itens que são importantes, que a gente considerou importante nesse contexto da universidade, e aí foram para essa oficina com essas atas, das quais nós temos aqui os dados. Tá? Curso de Biológica, são 15 cursos que participaram dessas atas, e aí são os cursos de Biológicas apresentados. Vou apresentar os de Exatas e de Humanas, porque eu vou destacar aqui mais do campus de Botucatu. Tá? Bom, esses eram aqui, os estudantes avaliaram estes elementos, que desde a estrutura física, espaço de convivência, material, expectativas, objetivos, conteúdos de ensino, procedimentos de ensino, de avaliação, relação professor-aluno, aluno-aluno, professor-aluno, atitudes de professores, atitude dos alunos frente aí às regras institucionais e em sociabilidade, ensino, pesquisa e extensão. Tá? Esses dados nós já apresentamos em outros eventos, né? Eles serão agora publicados aí pela Prograde também, né? E na verdade é para destacar a convergência, né, entre uma análise feita primeiro pelos professores e depois pelos alunos. Aqui é mostrando que essas dimensões de ensinar e aprender, elas perpassam o ambiente físico, por isso que a gente pergunta desde a estrutura física, um ambiente de ensino e um ambiente social. Tá? E aí a gente pensa nesse ambiente físico, as estruturas físicas e materiais, os processos e práticas educativos no ambiente de ensino e o ambiente social das relações interpessoais. Tá? Bom, eu não trago só o dado de Botucatu em específico, são da áreas de biológicas, falo das outras áreas também aqui, mas destaco, né? Em relação à estrutura física, o que foi discutido e que trouxeram nessas atas desses 15 cursos que participaram do evento, em relação à estrutura física, os cursos de exatas trazem de modo satisfatório aí, né? Há uma satisfação dos alunos em relação à estrutura física, né? Sala de aula, número de laboratórios, né? Dos campos em que nós temos os cursos de biológica. Há uma insatisfação nas outras? Sim.
mesmo na área de biológicos, a gente pode entender que essa insatisfação, muitas vezes, está relacionada às instalações inadequadas de laboratórios, né? Aulas práticas comprometidas por falta de laboratórios ou laboratórios pequenos, não é o caso dos cursos de biológicos, e prédios antigos. Só para destacar que essa pequena insatisfação, muitas vezes, pode estar relacionada às instalações do laboratório, no número de laboratórios. Seguindo aqui, um espaço de convivência, e aí, oposto, né, à satisfação dos cursos de biológicas, os alunos colocam que, apesar de um número suficiente de salas de aulas, laboratórios, qual é o espaço de convivência que se tem? Né? Bem pouco esse espaço de convivência. E o que é esse espaço de convivência? Em alguns campos, não no caso, né? A ausência de RU, de espaços para instalações de diretórios e centros acadêmicos, espaços principalmente de para atividades esportivas e de extensão. Fora a manutenção, às vezes, dos espaços de alimentação e banheiro, moradia estudantil. Parte didática, do material didático disponível para esses alunos aqui. Tão satisfeitos como, né, insatisfeitos no sentido de insuficientes e suficientes aqui um pouco, né? O que seria destacado como insuficiente? E aí a gente nota para as 3 áreas, né? Então, quer dizer, toda a Unesp aqui, a gente vai olhar para aqui. O número, muitas vezes, de exemplares insuficientes de títulos desatualizados, necessidade de títulos específicos, laboratórios com falta de equipamentos ou sucateados e dificuldade de acessos aos acervos da biblioteca. Tá? Estamos ainda na parte do ambiente físico e material. Agora entram na parte deste mais pedagógico, digamos, em relação às iniciativas, às expectativas iniciais dos cursos. Elas são atendidas quando o nosso aluno da área de biológicas ou saúde, ele entra, né, são atendidas as expectativas, ele encontra aqui o que ele esperava. É claro que nós não temos a fonte de onde, né, ele teve essa informação, mas ele encontra o que ele esperava. Então nós temos aqui uma satisfação de 73,3%. Né, e uma insatisfação de 26,7%. Vamos ver no que essa insatisfação predomina. Né? Os alunos se manifestaram decepcionados nos anos iniciais, e aí é principalmente na área de exatas. Né? Muitos professores desconhecem a área de atuação profissional do curso, então, possivelmente, o curso é básico no início, né? Fala-se pouco da profissão, né, do médico veterinário, do biólogo, e isso foi destacado pelos alunos. As aulas são ministradas muitas vezes por alunos de pós-graduação, eles relatam isso, e aí ressentem muito, porque mais para frente vai aparecer, né, dá a entender preterir a graduação, na verdade, né? Os docentes são mais pesquisadores do que professores. Não que a pesquisa não esteja incluída no ensino, mas muito mais voltado para as próprias pesquisas. Bom, objetivos de ensino, né? Então, estamos num ambiente aí dos processos e práticas educativas, digamos assim. Os objetivos de ensino também são apresentados na área de biológicas e 20% destacados que não, tá? Então, isso é comum também em biológicas e exatas, e em humanas que esses objetivos não se mostram apresentados. Quais são os objetivos de ensino? Além de serem apresentados, eles são atingidos? Então, nos cursos de biológicas são apresentados e atingidos, né? Mas tem o 33,3 aqui, né? Vamos olhar para o que está nesse 33,3%. Fatores atribuídos aos objetivos não atingidos. Falta relação teoria e prática. Isso é antigo, né? A gente sempre discute essa questão da relação teoria e prática, trazer aí o conteúdo que fundamenta as ações, né? A formação profissional e aquilo, as atitudes, né? Que nos coloca aí como eles se sentindo realmente os profissionais da área.
falta comunicação entre docentes da mesma disciplina, grades curriculares cheias, não permitindo outros trabalhos, outras atividades, como, por exemplo, de pesquisa e extensão. Nem sempre programas e conteúdos são finalizados. Maioria dos docentes prioriza a pesquisa, disciplinas ministradas por substitutos, docentes, quando participam de congressos, faltam e não repõem aulas, tá? Isso em algumas unidades. Bom, conteúdos de ensino, ainda no ambiente pedagógico, né? Na área de biológicas também aqui é satisfatório os conteúdos de ensino, pelo menos em parte aqui, né? E parte insatisfatória. Isso é regular também entre as exatas e biológicas e menos não humanas. Fatores atribuídos aos conteúdos de ensino não satisfatórios. De novo, falta articulação teoria e prática, docentes não conversam, né? Os conteúdos são sobreados, a adequação do conteúdo de ensino ao curso de graduação, muitas vezes eles entendem que não corresponde ao curso de graduação, é um curso de pós-graduação. Faltam conteúdos atualizados à prática profissional, mercado de trabalho, né? E aí eles estão fazendo os cursos, alguns cursos paralelos, vão em eventos paralelos, e aí eles notam que alguns cursos, alguns conteúdos estão lá fora e não são considerados aqui para nós, né, como acadêmicos. Procedimentos de ensino, e aí nós temos aqui a regularidade das 3 áreas, biológicas, humanas e exatas, para insatisfação em relação aos procedimentos de ensino, né? E aí diretamente voltado à nossa prática, vamos ver o que eles falam. O uso do multimídia exagerado, tempo de utilização da aula, 4 horas não são cumpridas pelos docentes, recursos didáticos mal utilizados, slides com excesso de conteúdo, provocando desinteresse por busca bibliográfica, trabalhos de grupo não são produtivos, atividades individuais são mais valorizadas, né? Professores não aparecem e deixam seus alunos de pós-graduação ministrando aulas, professores substitutos sem domínio de conteúdo e professores pesquisadores preocupados com a pesquisa e não com a graduação. Não quer dizer que todos os professores substitutos não têm domínio. Aqueles que relataram destacaram desta forma, né? Então aqui, o que principalmente em relação, né, ao uso aí dos multimeios e principalmente também a presença desse professor em sala de aula, né? Como isso faz diferença. Procedimentos de avaliação, o mesmo que o procedimento de ensino, na área de biológicas, 93,3% insatisfatório. As provas não avaliam os conteúdos das aulas, desconhecem os critérios de avaliação, então nem sempre o que eles estudam, o que eles entendem que será avaliado não corresponde com a avaliação, atraso de entregas de notas e feedback, provas não avaliam a capacidade crítica do aluno, isso apareceu bastante na área de exatas, média 5 prejudica o histórico escolar do aluno e provas repetidas de ano para ano. Aí eles contam que nós, né, muitas vezes repetimos as provas e já contaram para a gente que eles têm um banco de dados para a gente ficar atento, né, que esse banco de dados já existe, então para a gente mudar aí nossas provas de ano para ano. Bom, atitude dos professores, cumprimento das normas institucionais. Esperem que eles vão se autoavaliar também. Ó, aqui eles nos avaliam, né, dizendo que nós não cumprimos aqui, pensando nos professores de biológicas, em 60% eles citam, né, que os professores não cumprem, né? O que são essas normas institucionais? Algumas já citadas anteriormente em relação à entrega de notas, feedback, né? Então vamos olhar aqui. Datas de aplicação de provas que não são cumpridas, pontualidade para o início e término das aulas, não há consequências quando os professores não cumprem essas regras, carga horária da disciplina incompleta, atraso na entrega de notas e devolutivos dos resultados, alunos de pós-graduação na sala de aula, explícito compromisso com a pesquisa e não com o ensino, e falta de respeito no sentido de cordialidade. Alguns, né, mostram, né, que muitas vezes sofrem até discriminação em sala de aula, preconceitos e tudo mais. Bom,
As atitudes dos alunos. Então, avaliando essa atitude desses alunos que participaram aí deste evento, não diretamente, mas que estavam lá nas reuniões, nas suas unidades. Então, os alunos também não cumprem essas normas institucionais. E aí eles apontam, né? A nossa participação é inadequada em sala de aula, né? Aquelas mesmas coisas que apontam, que são apontadas pelos professores lá nas oficinas de relações interpessoais, a participação, a postura, sentar, falar, mexer nos seus, né, equipamentos digitais, eles têm, né, consciência de que é inadequado em sala de aula. Há um desinteresse e pouco compromisso da nossa parte. Dificuldade de trabalho em grupo, nós temos muita dificuldade de trabalho em grupo. Desconhecimento sobre as regras, normas e legislação. Institucionais de portaria didática, né? Quando uma falta pode ser justificada, enfim, tudo que é relacionado à norma e legislação ainda é um material desconhecido para eles. E admitem aí que muitas vezes destroem o patrimônio público, né, das nossas unidades aí. Relacionamento, passamos para um outro ambiente das relações interpessoais. Para finalizar, professores e alunos aqui, aí mostra a insatisfação em 60% na área de biológicas, tá? Diferente das outras áreas, né? Então, o aluno aqui da área de biológicas vai falar dessa insatisfação com mais ênfase, vai falar da hipervalorização do aluno da pós-graduação ou do curso de pós-graduação do qual o seu professor ministra suas aulas e orienta os seus trabalhos, o autoritarismo e falta de diálogo, desentendimentos gerados pela desmotivação de alunos e professores em relação ao curso, escolha de favoritos, isso um dado que até às vezes surpreendeu a gente, né? Em relação à escolha de favoritos, e isso ser uma percepção do aluno, né? De que existem na sala de aula alguns alunos que são beneficiados, preconceitos e hierarquias bem definidas e alunos desrespeitosos com os professores. Então, eles falam que também existem alunos que são desrespeitosos com os professores. Aluno, há também aí, né, não é preponderante, mas acima, né, do satisfatório, o insatisfatório em relação à interação entre os alunos da área de biológicas. Ambiente entre alunos tem sido muito competitivo e individual, isso tem crescido. Veteranos se preocupam com a integração social nas festas e bebidas e não com a integração acadêmica. Então aponta aí, né, para as nossas atividades de recepção, né, entre os ingressantes, alunos ingressantes e os que já estão na universidade. E aqui isso é apontado, não são alunos ingressantes, são os próprios alunos veteranos dizendo isso. Diretórios e centros acadêmicos estão desorganizados aí. E por fim, em Sociedade de Ensino, Pesquisa e Extensão, aí eles dizem que está presente, que eles entendem e conseguem visualizar isso nas atividades da sua formação, né? Mas do conceito em si, né, eles desconhecem como esse princípio, né, é um princípio na universidade. Separadamente eles sabem que existem atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas por que esse princípio? O que esse princípio modifica a sua formação profissional? Ensino, pesquisa e extensão são segmentados. A dificuldade de participação dos alunos nas atividades de extensão e pesquisa, muitas vezes por conta da carga horária do curso, falta de divulgação das atividades de pesquisa e extensão e o ensino não valorizado, a extensão pouco estimulada. Eles percebem isso no dia a dia cotidiano da universidade. Tá? Aí, como síntese, né, a gente aponta aí questões de encaminhamento. Nós temos questões aí de ordem estrutural, né? E aí essas questões de ordem estrutural nós temos aí os nossos órgãos colegiados, questões de ordem curricular, né? Nós temos aí as nossas instâncias para discutir, debater sobre isso, nos conselhos de curso, em câmaras, né, de graduação, e temos de ordem pedagógica também, né?
de novo, nos conselhos, nas comissões permanentes de ensino. Então, são questões que podem aí, que devem estar nas nossas discussões, no nosso dia a dia, e voltando para entender melhor a nossa prática pedagógica. Tá? Aqui nós fizemos esse quadro para mostrar aí as questões que são mais gritantes aí na avaliação dos alunos, né? Espaços de convivência, material didático, procedimento de ensino, de avaliação, cumprimento de normas, para a gente tentar visualizar o encaminhamento e a urgência em falar sobre esses assuntos. E também as indicações de ações, assim como os professores, eles solicitam, né, esses espaços em que as pessoas precisam falar, que os professores precisam conversar, falar das suas experiências e compartilhar dessas experiências e procurar caminhos. Os alunos também, né, falam de políticas, né, e nós também, junto com eles nesse evento, de estabelecer e implantar políticas de reinclusão dos discentes, no sentido de reinclusão, de reocupar os espaços acadêmicos que não são ocupados hoje, a políticas de cultura e de esporte, para o investimento nesses espaços de esporte físicos, né, e outros, promover a divulgação para os alunos de caráter educativo da nossa estrutura e funcionamento da universidade pública, né, faz parte também do nosso conteúdo universitário falar disso, garantir a representação nos órgãos colegiados também, fortalecer os conselhos de curso para que nos projetos políticos pedagógicos a gente possa falar principalmente dessa relação professor e aluno, no caso, né, e de outras questões. Implantar uma assessoria pedagógica efetiva para que a gente também possa olhar para essas dificuldades, porque relações interpessoais não é só, né, da nossa área de psicologia, é no contexto da universidade, né? Então, ela perpassa as questões pedagógicas e estabelecer e implantar uma política efetiva de valorização do ensino na graduação, incluindo na avaliação do desempenho dos docentes, né, e acrescentaria aqui também dos discentes, né, essa valorização, que eles possam também valorizar a melhoria do ensino, né, participando, por exemplo, das avaliações, né, falando sobre os seus cursos, se empenhando em melhorar os seus cursos de formação. Tá? Uma breve aqui, bibliografia desse trabalho e dos outros, né, desde o início da fala da professora Maria Regina. E dizer que, na verdade, a gente pensou em terminar e abrir para uma discussão. Não sei como que nós vamos fazer, Lúcia. Só uma discussão, a única preocupação minha Sim. era, na verdade, nos horários que as pessoas têm para seus afazeres. Porque, na verdade, o objetivo era olhar para este quadro, né? Esse quadro que se apresenta, das relações do ensinar e aprender, da fala dos nossos professores e alunos, e discutirmos sobre isso, né? Em que medida a gente se identifica, concorda, discorda, em que medida a proposta em si, até mesmo de discussão, né, entre nós, ela ajuda, né, a buscar caminhos para que a gente possa melhorar, né, essa relação aqui, né? Professor e aluno. Vou aqui rapidinho ao Rui, gostaria de fazer alguma pergunta. Desculpa, eu preciso ir embora, então eu queria fazer uma perguntinha rapidinho. Tem que levar o menino para a escola, tem uma jornada grande ainda. Viu, a gente sempre reclama que não tem muita gente aqui, né? Mas é óbvio que não tem, nunca terá. Já vi se colocar, já foi falado, mas existe uma ditadura da pesquisa sobre o ensino, a Sheila deve conhecer bem isso, né? Que foi, mas todo mundo foi projetora. Então, eu não sei se tem solução, entendeu? Até gostaria de você a respeito disso, porque é uma coisa que não, eu acho que não tem o que fazer.
existe uma ditadura da atividade da CAPES, todo mundo conhece, ninguém tem que dar trabalho, e aquilo que você mostrou lá, que os alunos reclamaram, eu acho que é perfeitamente entendível, né? Compreensível. Bom, não tem solução, acho que seria muito extremista. Eu acho que isto, tudo que a gente fez e que nós estamos aqui, é em busca de uma mudança, né? De fato, acho que as regras da CAPES, né, o nosso dia a dia tem sido muito difícil. E se a gente for pensar, pode piorar? Pode piorar, né? Eu acho que pode piorar. Mas é o que a gente fala sempre do movimento de resistência a na verdade, esse movimento que também é difícil, mas a gente vai tentando, né? O CENEP, eu entendo, e as nossas atividades, elas vão em oposição a isso, no sentido não de desqualificar, né, os nossos investimentos em pesquisa, principalmente produção de conhecimento dentro da universidade, mas de olhar para o ensino, e eu volto naquela questão que a professora Maria Regina disse, né, da função social de formação da universidade. A gente não pode, alguém tem que resistir, seja um ou um grupo, em lembrar, né, essas pessoas que estão aqui dentro, né, que estão na reitoria, que estão nos nossos departamentos, as nossas chefias, os nossos colegas, né, assim que existe e que é importante, né, tudo que envolve a formação dos nossos alunos, a nossa interação. Então, eu não sei se não ter solução, assim como dizer que não tem solução, isso é possível. Acho que eu ficaria no meio termo no sentido de que a gente vai sobreviver com resistências de função social, com resistências de importâncias legítimas, né? Que é a questão do ensino. Oi, meu nome é Fernando, eu sou aluno de pós-graduação. Gostei muito dessa manhã de discussões, né? E só queria fazer uma sugestão, não sei se já existe ou não, mas eu acho que os futuros professores são os alunos de pós-graduação, né? Que já devem estar seguindo esse caminho. Então, como uma sugestão futuramente, para que dentro desse grupo do CENEP, né, também hajam alunos de pós para que eles participem mais desse evento. Por exemplo, do Lajeado, não sei se tem mais alunos aqui, mas eu acho muito interessante essa participação, né, para que eles tenham essa consciência. Nós concordamos, acho que é importante. A professora Sheila está aqui, pode dizer que sempre foi, né, um pedido dela, a inclusão dos alunos de pós-graduação. Na verdade, na pós-graduação nós temos essa trajetória e formação para o professor de ensino superior, né? Então, aí um dos objetivos de ampliação do núcleo para a CENEP é justamente pensar e aí, de uma forma mais tímida, né, João, a gente está pensando até mesmo não só de chamá-los para esses eventos, como também poder oferecer algumas disciplinas de pós-graduação para discutir sobre essas práticas pedagógicas, metodologias no ensino superior, né? Então, acho que chamar esse movimento de vocês virem e nós irmos também aos cursos de pós-graduação da nossa universidade. Mas agradeço, acho que é importantíssima a sua presença e colocação.